dizer o seguinte, muitas notícias rolando, operação agora policial em cima do Dr. Kassab, ministro de todas as coisas possíveis em todos os governos possíveis que vocês possam imaginar. Uma operação agora, busca e apreensão, tendo como alvo o ex-ministro, ex-prefeito, ex-tudo, futuro tudo, Kassab, apurando o quê? Recebimento de vantagens indevidas. Calúnia, injúria. Entre 2010 e 2016. Difamação. Difamação. Tô vendo, inclusive, deu uma olhada rápida num título, tá hoje, acho, na Folha de São Paulo, um artigo de Aécio Neves. A farsa que se tenta montar é repugnante. Destaque de capa. O país não pode permitir que criminosos que enriqueceram à custa de dinheiro público sejam poupados para, em seu lugar, inocentes serem acusados para saciar a sanha inquisidora de alguns. É bonito isso, mas amanhã o artigo vai ser do Kassab, no mesmo tom, no mesmo jeito. Eu concordo em parte com o que o Aécio está dizendo aqui. De fato, o país não pode permitir que criminosos que enriqueceram à custa de dinheiro público sejam poupados. Isso é verdade. A gente tem falado aqui muito, né? Tem muita coisa que emanou da Lava Jato e de outras operações de combate à corrupção, sobre as quais recai um manto da falta de efetividade, né? Tá cheio de ladrão aí que a Lava Jato alcançou, provou, confessou e tal, blá blá blá, configurou a pé, batom na cueca e que tá em casa, em piscina, em cobertura, valendo-se de habeas corpus liberado por Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo titio Gilmar e coisa, e acordo não sei das quantas, aí pode ficar na quadra de tênis, o outro tá na fazenda. Concordo inteiramente que o país não pode permitir que criminosos que enriqueceram à custa de dinheiro público sejam poupados. E é muito grande a legião dos poupados depois de configurada a sua pena, ou melhor, seu crime, sua culpa, etc e tal. Os castigos são muito baixos aqui no Brasil. Tem cara que foi condenado pela Lava Jato, ou pela justiça em função da Lava Jato, que já tem, inclusive, direito de viajar para o exterior. Não está usando nem tornozeleira mais, já está igualzinho a gente, vai na feira no fim de semana, vai participar de ceia de Natal com a família, essas coisas, é um negócio impressionante. Podiam botar pena de 30, 40 anos, prisão perpétua, lembro sempre do Madoff, né? Aquele vagabundo lá, aquele financista americano, que lesou milhares de investidores nos Estados Unidos. Tem um filme muito bom sobre a história dele e tal. O cara pegou prisão perpétua, 150 anos, já tinha 70 e tantos, vai apodrecer na cadeia em Nova York. Esse tipo de pena aqui no Brasil não tem. Aqui se tem pena do apenado. Apenado de colarinho branco, então se tem uma pena deles impressionante. O cara é bilionário, enriqueceu roubando. O Sérgio Cortes, secretário de saúde da era Cabral, no Rio de Janeiro, imagina quanta gente a roubalheira desse vagabundo matou nos hospitais por falta de material, por falta de remédio, por falta de maca, por falta de cirurgia. Esses caras são assassinos, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, numa sentença, num pronunciamento, num voto que pronunciou no Supremo. A gente tem que parar de olhar para o corrupto como se ele não fosse um criminoso de alta letalidade. O corrupto mata pessoas. E o fato de ele não estar olhando nos olhos de suas vítimas, como normalmente se configura nos crimes, nos homicídios e tal, não diminui o dano que ele causa à sociedade. Então tem um monte de criminoso, assassino, no campo da corrupção, flagrado pela Lava Jato, desnudado pela Lava Jato, que está circulando, flanando por aí, livre, leve e solto. Isso é um fato, é verdade esse trecho da afirmação do corrupto Aécio Neves. Agora vamos ao trecho dele em que a coisa sai do trilho. É quando ele acrescenta: para, em seu lugar, inocentes serem acusados para saciar a sanha inquisidora. Ô Aécio, você não é inocente. Nem você, nem boa parte, para não dizer quase toda, a corja da política brasileira. Não é inocente. Quem criminalizou a política brasileira não foram os seus críticos, não foram aqueles que denunciaram ou deram repercussão aos fatos na imprensa, foram os próprios políticos. A nojeira em que se transformou a prática política no Brasil não foi feita pelo cara que está dentro do ônibus agora, correndo 4 horas dentro de um transporte coletivo para tentar conseguir um emprego, nem pela mãe que está indo para um hospital agora para tentar uma consulta para o filho que já estava marcada há 3 meses, que provavelmente será adiada.
Quem transformou na cloaca que a política brasileira essa política nessa cloaca, não foram os trabalhadores sem emprego, não foram os estudantes, foram os próprios políticos, foram aqueles que dela se tomaram conta, dela se apossaram, através de mandatos, imunidades e coisa e tal, e câmaras e assembleias e etc, e partidos, e indicações. É isso. Então, querer dizer, Aécio, que você, flagrado, para ficar apenas nisso, hein, Aécio? Não que não constem na sua biografia outros episódios bastante suspeitos, mas vamos ficar apenas nesse. Você negociando grana com esse mesmo cara, um emissário desse mesmo cara, aliás, com esse mesmo cara que você chama de criminosos que enriqueceram à custa de dinheiro público. Era com ele que você estava conversando no telefone, Aécio. Pedindo dinheiro, Aécio. Que seu primo foi lá pegar depois em grana viva. Então para de fingir, para de ser, sabe, porque você podia fazer igual, por exemplo, vou te dar um exemplo assim de 2 exemplos rápidos que me vem à mente de políticos que percebem que cometeram esse erro, esse crime contra as pessoas que votaram neles ou que apoiaram sua indicação e tal. Me lembro de um secretário de Fazenda da Pensilvânia, foi acusado de corrupção, reuniu a imprensa para se defender, tirou um revólver dentro da pasta e atirou na própria boca. Pumba, se matou diante das câmeras de televisão. Ele não deixou de ser corrupto, mas pelo menos deu um tratamento digno à sua própria escolha de ser um corrupto. Bud Dyer. Bud Dyer. Adota o padrão Bud Dyer aí, o Aécio Neves. Ou então faz igual aqueles japoneses, de vez em quando, homens públicos no Japão. Antigamente era mais comum. Mete uma adaga na tripa e faz um harakiri. Reconhece que você é igual a Laia, que domina a política brasileira. Me surpreende que uma figura deste padrão, diante de um flagrante como esse, ainda tem espaço na grande imprensa para fazer o que fez hoje na Folha de São Paulo, com chamada na primeira página. Me repugna, para colocar, para inocentes serem acusados. O que você tem de inocente, Aécio Neves, com aquela gravação, com aquele primo, com aquela mala de dinheiro? Por favor, eu estou aqui falando disso, não era disso que eu queria falar, não. Deixa eu falar, ontem o IPEA, divulgou um estudo absolutamente sensacional sobre o comportamento dos gastos. Deixa aqui o negócio que estava aqui da Anvisa, que o Felipe Bueno colocou. Deixa aí. O sensacional sobre o comportamento dos gastos com servidores públicos no Brasil entre 1995 e 2016. Em 20 anos, minha gente, que é esse período, o número de servidores, estamos falando apenas de servidores que estão na ativa, aumentou 82% no Brasil, servidores públicos, no plano estadual, federal e municipal. Os salários aos funcionários destes 3 níveis da máquina pública brasileira consumiu quase 11% do PIB no ano passado, chegando a 730 quase bilhões de reais. O IPEA divulgou esses dados ontem, aí vocês têm as seguintes informações de arrepiar o cabelo de quem tem cabelo. O número de funcionários públicos na União, no governo federal, cresceu 25% em 20 anos. O número de funcionários públicos nos estados, aí no seu estado, cresceu 28% em 20 anos. E no seu município, na sua cidade, cresceu 175% nos últimos 20 anos. O reajuste salarial de suas excelências no setor público cresceu 34% no período, já descontada a inflação. Então vejam, quando eu fico batendo bumbo aqui dizendo assim, o Estado é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo não é o bandido que está no sinal de bermuda, AK-47 na mão, matando gente para roubar carro. Não é o traficante ordinário que está na favela dominando a comunidade, submetendo a comunidade ao terror por conta do domínio territorial que exerce. Não é a nossa, não é o cara que, sequer o cara que está desmatando a Amazônia é o nosso maior inimigo. Não, o nosso maior inimigo é o Estado como ente soberano
a quem caberia cuidar do cara que está na esquina para impedir que ele faça aquilo ou para que ele se torne aquilo, para impedir que o cara que desmate, para puni-lo adequadamente. Por trás de todos esses crimes que nos afligem no dia a dia, está a figura do Estado se omitindo ou se associando a esse crime. O Estado brasileiro, pelo que não dá, pelo que nega ou pelo que faz de errado, é o grande ente do mal no Brasil. Ele é um país independente dentro do Brasil. Ele não se submete à sociedade brasileira, ele não responde às leis brasileiras, ele não atende a população que paga os salários que os sustentam e a máquina que eles administram. O Estado brasileiro é um país independente, com salários maiores que a média do resto do país, com produtividade inferior, com número de dias parados muito maior, com número de licenças médicas assombrosamente maior, chega a ser 12 vezes maior o número de licenças médicas em determinadas categorias profissionais do Estado brasileiro do que em relação a trabalhadores da iniciativa privada. Produtividade de padrão lixo, respeito zero pelo contribuinte e esses números que nós estamos vendo aqui. 34% de aumento real, descontada a inflação, crescimento de 175% nos municípios no contingente humano, 28% nos estados, 25% na União. E 1.456 novos municípios de 85 a 2003. Então é o seguinte, é um escândalo. Esses números do IPEA são... Recomendo a você que não leu ainda, dá uma olhada para você ver o seguinte. E quer saber? Desse montante de funcionários aí, para tudo quanto é lado, Estado, não estamos falando aqui dos que não são funcionários efetivos. Eu acho que isso aqui não inclui aspones. Isso aqui não inclui inativos, nem pensionistas do Estado. São só os que estão ativos. O número que eu acho interessante que você reflita é o seguinte: o Brasil tem hoje, entre desempregados, subempregados e gente que parou de procurar emprego, algo como 22 a 24 milhões de pessoas, homens e mulheres. 24 milhões. Sabe quantos servidores públicos tem nesse contingente de brasileiros aflitos? Nenhum. Qual é a taxa de desemprego no serviço público brasileiro? Zero. Qual é a taxa de punição por irregularidades? Baixíssima. Qual é o nível salarial médio? Acima da população como um todo. Qual é o número de dias trabalhados? Menos que a população como um todo. Garantias mais, impunidade mais. O Estado é o nosso maior inimigo. Esses números do IPEA mostram isso de maneira muito clara. Isso que está aqui, não é que o Brasil resolveu aumentar o número de servidores na área da educação de forma exponencial ou na área da saúde. Isso é coisas como a gente vê agora, para botar a cereja do bolo, ontem numa decisão do presidente Michel Temer, que está há 11 dias de cair aí no fim de sua vida pública, a carreira está terminando o mandato. Há 11 dias de terminar o mandato, o presidente Temer meteu uma canetada ontem, nomeando um deputado de Sergipe que não conseguiu se eleger senador para um cargo de diretor na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, por onde transitam processos de interesses bilionários da indústria de medicamentos e de alimentos para licenciamento de novos produtos, etc. e tal. Onde um ritmo de licenciamento de medicamentos é tão aflitivo que as pessoas na área do câncer, médicos, pacientes, militantes, etc. e tal, voluntários, reclamavam há 2 anos aqui no Congresso, todos juntos contra o câncer. Por que vocês estão demorando a liberar para o mercado brasileiro produtos que já estão liberados para salvar vidas nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na comunidade europeia? O que vocês estão negociando? O que vocês estão esperando? O que vocês estão analisando? Vá saber o que eles estão analisando, não é verdade? O Boixá, o jornal É o País diz que ele não tem, o André Moura, o indicado, né, não tem experiência nenhuma no ramo e não comprovou formação universitária. São 2 requisitos fundamentais para ocupar o cargo. Dos 52 diretores de agências no Brasil, federais, essas agências reguladoras, 29 são indicados apenas porque estão filiados a grupos partidários, as quadrilhas partidárias. O que vocês acham que esses caras vão fazer? E essas são as figuras do Estado brasileiro, o nosso maior inimigo. O que você acha que essas figuras vão fazer no exercício dessas funções? Vão atender ao interesse da sociedade, da ciência, da aviação, da saúde,
Vão combater planos de saúde que abusam. Vamos embora, vão prestar vassalagem aos seus padrinhos, às quadrilhas que para lá os conduziram. Então tá aí mais um político que não foi reeleito. E detalhe, o político que mais indicou, ou que mais influenciou indicações dentre essas 52 diretores de agências federais, é o senhor Eunício de Oliveira, chefão da quadrilha PMDBista no Senado, que também não se reelegeu. Então, esse é o Estado brasileiro, minha gente. Esse é o Estado. Baseado em 4 pilares. Ele é um Estado ineficiente, ele é um Estado perdulário, ele é um Estado corrupto e ele é um Estado opressor. Ele é opressor porque se você encarar, você quebra a cara. Experimenta litigar contra o Estado, experimenta receber um precatório, experimenta contestar uma multa, você se arrebenta todo. Experimenta subir o tom na hora que você conversa com um agente público. Se estiver armado, então é tiro na testa. Ele é um Estado opressor. Ele é um Estado ineficiente porque tudo que você depende aqui no Brasil do Estado, com raríssimas exceções, é um lixo. Nos prazos, na qualidade, sabe, no respeito, no protocolo. Ele é um Estado perdulário porque talvez nenhum Estado do mundo dê tantos palácios, tantos carros oficiais, tantos assessores. Ontem a gente estava falando de câmaras de vereadores aqui, em que os gabinetes custam R$120 mil por mês. Estado de São Paulo, município de São Paulo. E, finalmente, ele é um Estado corrupto e eu me dispenso aqui de dar detalhes para essa constatação. O Estado é o nosso maior inimigo. Ah, você é contra o Estado como ele? Não. Se eu estivesse na Noruega, não seria. O Estado lá cobra muito, pega muito imposto, mas me dá escola, me dá saúde, me dá educação, me dá saneamento, me dá habitação, me dá as coisas que o Estado tem que me dá segurança. Agora, sustentar um Estado desse, com essa quantidade, essa corja, essas quadrilhas partidárias e políticas dominando o jogo, com a cumplicidade das corporações funcionais. Esses dias estava lendo aí, agentes da Receita, não sei em que ponto, que se recusam a passar pelo detector, não sei de quê, pelo raio-x. Não, nós não passamos pelo raio-x. Por que não? Se você está aí numa área de risco e tal, você tem que passar. Não tem problema nenhum. Não humilha ninguém. Comandante de avião em companhia aérea aí, você vê passando pelo raio-x aí nos aeroportos. É uma categoria que merece nosso respeito, tá, mas passa ali pelas coisas que os cidadãos têm que passar. Questão de protocolo, questão de não querem, se consideram deuses soberanos, supremos. Esse é o grande inimigo que a gente tem que combater. Isso não tem nada a ver com esquerda, nem com direita. Não tem nada a ver com ser de uma ideologia ou de outra. Tem a ver com o seguinte, eu dou dinheiro para eles, eles roubam o meu dinheiro, cobram cada vez mais e não me dão em serviços nem o mínimo que deveriam dar. E toca o barco.